Toda empresa apresenta um organograma onde ficam claras as atribuições de cada gestor. É fácil perceber as responsabilidades de cada um de acordo com esse tipo de gráfico, geralmente elaborado pelo Departamento de Recursos Humanos. Mas uma situação muito comum no ambiente de trabalho pode mudar um pouco essa formatação. Digamos assim, é a figura do líder informal. E você sabe quem é essa pessoa dentro da empresa? Como o próprio nome diz, é um líder, aquela pessoa que causa influência entre colegas e que a opinião é sempre levada em conta na hora de uma decisão organizacional. Mas quem vai explicar a função de um líder informal é a consultora empresarial Cristiane Barreto. Bom dia, Cristiane. Bom dia. Bom dia, Cristiane. Cristiane, um líder informal, ele tem a liderança de fato, mas não tem de direito. Essa liderança de fato, ela pode atrapalhar ou ajudar numa empresa? A liderança informal pode ajudar e pode atrapalhar, dependendo do caso. Mas é importante que, por hora, a gente pegue o conceito basilar da liderança. O que é a liderança no seu conceito básico? É a arte de influenciar pessoas. Então, a liderança não é um cargo, e sim um comportamento. Um conjunto de comportamentos, de competências comportamentais. O líder hoje tem um portfólio de comportamentos e qualidades que todo gestor deve ter. No caso, nós temos líderes que foram nomeados a um cargo que exige uma postura de liderança, seja ele um supervisor, um coordenador, um gerente, um presidente de uma empresa que precisa ter a liderança. Muitos casos, as pessoas são ótimos administradores, mas não são bons líderes. São ótimos gerentes, gerenciam processos e metas, mas não conseguem liderar pessoas. O líder informal vai ser aquele que muitas vezes ele exerce uma influência muito maior do que o líder formal. Vamos pegar um exemplo de um gerente que tem a liderança formal no cargo, né? Por estar no cargo, é exigido dele essa postura de liderança, mas quando ele não tem essa liderança forte e tem alguém na sua equipe que exerce maior influência do que ele na sua equipe, é um caso a ser estudado. Então, o líder informal, ele pode estar auxiliando o seu líder principal, formal, digamos assim, ou ele pode estar prejudicando. Ele vai ajudar quando ele tem valores, propósitos, metas, quando ele tem uma linha de pensamento estratégica totalmente alinhada à corporação. E ele vai prejudicar muito a empresa quando esse seu poder de persuasão e influência for contra a empresa ou contra os propósitos e onde a empresa quer chegar, o objetivo comum dessa empresa. Então, é muito natural que dentro das equipes nós encontremos líderes informais. Qual é a dica? É que cada líder que ocupa um cargo de chefia, digamos assim, ele possa identificar quem na minha equipe tem potencial de liderança e já está exercendo. Essa liderança que está exercendo informal, ela está avançando, ela está me ajudando ou ela está limitando as metas da empresa? Então, o líder principal, ele precisa ter esse olhar. E quando ele identificar, trazer essas pessoas para ele. Porque essas pessoas podem ser os sucessores. E essa é uma também das competências dos grandes líderes. Formar sucessores. Cristiane, agora esse líder informal, ele consegue entender também melhor a situação dos colegas, justamente porque ele está mais próximo. Geralmente ele almoça com esses colegas, ele convive ali com todos, então ele sabe muito bem, entende a situação de cada um. Isso é muito interessante também para a empresa, né? Um ponto positivo no caso. Isso é um ponto positivo, no entanto, pode se tornar negativo também. Por ele ter uma proximidade muito grande, ele pode, inclusive, trazer informações de satisfação, insatisfação. Ele pode ter uma capacidade de captar sugestões melhor, às vezes, do que o líder informal, justamente por essa proximidade. Mas pode acontecer também uma coisa que a gente chama de coesão excessiva. Ou seja, ele tem um nível de intimidade, de proximidade tão grande da equipe, que, na verdade, ele exerce uma influência muito baseado também no que é bom para ele, no que é bom para a equipe. E o líder da organização, ele deve estar o tempo todo conciliando e alinhando os interesses da organização com os interesses da equipe. Volto a dizer, são os valores desse líder informal que podem ajudar a alavancar a equipe. Mas uma outra coisa que o líder deve ter cuidado é, se eu tenho uma grande equipe, eu tenho vários líderes informais, pode inclusive também estar havendo uma disputa, um jogo de poder para a liderança. Então, em todos os casos vão haver vantagens e vão haver desvantagens. E os grandes líderes que exercem o cargo formal, que exige essa liderança, é que vai ter que ter esse olhar, essa sensibilidade
e se aproximar dessas pessoas para tirar o melhor delas. E, inclusive, ver se não são essas pessoas que amanhã podem ter uma promoção na empresa ou até mesmo ocupar os seus lugares. Então, em todos os casos, vão ter vantagens e desvantagens. É importante que, inclusive, os líderes formais estejam em contínuo processo de liderança para entender nas entrelinhas, para entender, desenvolver uma percepção aguçada, para aproveitar muito bem esses líderes informais, que têm muito potencial para ser desenvolvido e tem muito para agregar para a empresa. Basta que o formal esteja aberto para isso e atento. Obrigada, Cristiane. Até semana que vem. Bom dia, Cristiane. Obrigada. Até sexta-feira.